turma! Hoje a gente está aqui com a Cris Vorpstel. Eu nunca falo seu sobrenome correto, eu acho. Vorpstel, tá certo, né? O O. É o O. Acho tão chique porque tem 2 Os, né? E aí, Cris, a gente faz bastante A Cris trabalha comigo, codividindo algumas pacientes, né? Exatamente. E a gente faz um trabalho bem legal promovendo saúde da mulher. E ela é uma das convidadas que eu comecei a trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde da mulher, sobre não só a saúde das mulheres que ela atende no consultório dela, mas também saúde dela em si enquanto mulher. Então, a ideia, quando da gente começar a trazer as convidadas, e você é a primeira, olha que legal, é que a gente traga fonte de inspiração para vocês, fonte de conhecimento, não só com as histórias pessoais de cada uma delas, né? E vão vir diversas mulheres interessantíssimas, mas também mulheres que têm aí autoridade no assunto, e a Cris é uma delas, né? Nossa, que privilégio estar aqui. Que bom. Muito Conta obrigada. um pouquinho, Cris, de você, assim, o que você faz hoje, né? Quem é você? Eu, curiosamente, eu faço 20 anos de formada esse mês, né? Uhum. E desde que eu formei até hoje, assim, foi um longo caminho percorrido. Eu fiz nutrição em Viçosa, em Minas Gerais, vim para cá, fiz mestrado, fiz doutorado, fui professora universitária aqui na PUC, na Unip, muitos anos. E hoje, né, eu sigo carreira solo. Sou nutricionista clínica e posso dizer que, assim, nunca fui tão feliz. Olha que legal. Estou realizada enquanto profissional, trabalhando com aquilo que eu fui descobrindo ao longo da minha carreira que eu gostava, que é trabalhar com mulheres, né? Eu cheguei a trabalhar com criança, enfim, e as coisas, né? A doutora Karen também foram se abrindo. A doutora Karen tem participação nisso também, né? De algumas conversas que a gente teve no momento que eu estava em dúvida. E as coisas foram acontecendo e eu fiz uma transição de carreira, né? Eu não era autônoma, né? Eu era uma profissional não liberal e hoje eu sou autônoma, trabalhando numa área que eu gosto demais, né? Que é a saúde feminina. Atendo homens também, mas meu público 90% são mulheres gestantes. A gente sempre fala das mulheres, de uma forma geral, se cuidam um pouco mais também, né? Eu atendo poucos homens na parte da mastologia, mas a gente percebe que a busca mais por promoção de saúde, não só por tratar a doença, né? São das mulheres, né? De uma forma geral, as mulheres são mais cuidadosas, né? Sem dúvida, a gente observa ao nosso redor isso. Né? E a Cris também então ela é nutricionista, doutora e mãe de duas. Fui mãe fofuchas. aos 40 pela segunda vez. Olha lá, meninas. Olha, meninas. A gente consegue. Eu tive também a Lívia, né? Eu tive a Lívia com 39. E a bonequinha, que é a sua também, né? Uma boneca, gente. E esposa. Sim. E dona de casa nas horas vagas. Dona de casa, tendo que conciliar tudo isso. Tudo isso junto. Né? Dona de casa, a gente precisa cuidar da saúde, fazer atividade física, cuidar da pele. Cuidar da alimentação. Da alimentação de todo mundo de casa. De todo mundo ao nosso redor. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Então, a ideia é assim, como que você concilia, Cris, essa logística toda da sua vida e depois que você conversar um pouquinho, né, de como você concilia tudo isso, se você pudesse trazer assim seu segredo, né, para conciliar tudo isso e manter a saúde mental. Essas 15 mil funções que a gente tem, né? Eu acho que nós mulheres, nós temos, eu acho que na nossa genética, essa capacidade, né, brincadeira aí, parte de dar conta, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o que realmente a gente faz, várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô numa fase de vida onde eu tô estudando demais, né, você sabe disso. E a gente acaba conseguindo tempo, a gente dá um jeitinho. Equilibra os pratinhos, né? Equilibra os pratinhos no dia a dia, né? E cuida dos filhos, cuida da casa, faz compra, vai para academia, vai trabalhar, vai estudar. E a gente precisa, para tudo isso,
é ter saúde, Uhum. cuidar da alimentação, sobretudo, Uhum. né? Fazer atividade física para manter a nossa engrenagem bem. Uhum. Eu atendo pacientes hoje que chegam no consultório reclamando de muito cansaço, de muita dor no corpo, Uhum. né? E quando a gente estimula essa atividade, né, iniciar uma atividade física, logo no começo elas já sentem uma mudança. É. E é muito louco, assim, esse chavão. O pessoal fala muito, né? Ah, mas estou cansada de falar dessa história da atividade física e da alimentação, né? Mas eu acho que chega um momento, né? E eu percebi isso, eu acho que para mim foi por volta dos 42, né, anos, que ou a gente vira a chave, né, da vida, ou o corpo não vai caminhar, você não vai dar conta do seu dia. Então, às vezes eu falo também no meu atendimento isso para os pacientes. Eu falo, olha, atividade física e alimentação correta. Aí você vê até que a pessoa vira o olhinho para cima, né? Aquele meme que tem, né? De falar que saco, mais uma pessoa que está falando isso para mim. Mas a hora que você paga para ver, né? O quanto isso é importante, assim, que você começa a tirar alimentos inflamatórios, a começar a produzir hormônios intrínsecos através da atividade física, e às vezes eu consigo rapidamente bater um papo, assim, de uma forma bem geral, você vê que teu dia termina, né? Com você um pouco inteira, né? Exatamente. Que é o que a gente mais busca hoje em dia, né? Chegar às 5, 6 horas da tarde e falar, cara, eu ainda tenho um terço do dia que eu tenho que estar bem, né? E como que eu faço isso? Então, a base é essa, né? Isso que eu acho legal da sua profissão, né? Eu acho que a nutrição nunca esteve tão no top one Eu também da acho. parada como atualmente, né? Exatamente. Eu vim para cá, né, hoje pensando isso. Eu faço 20 anos de formada, e a nutrição eu vejo como ela sempre foi necessária, Uhum. mas ela passou de um patamar de necessária para imprescindível. Né? Exatamente. Hoje a gente vê aí o público médico, né, inclusive, falando não tem como ter saúde, não tem como prevenir, cuidar, tratar de doenças sem uma alimentação de base boa, no Uhum. mínimo boa, para a gente Uhum. não dizer ótima, Uhum. né? Então ela é chave para nossa Uhum. saúde, né? Para nossa longevidade saudável, porque longevidade com doença a gente não quer. E eu acho muito legal também esse seu perfil, né? Que a gente bateu papo, que a Cris falou. Ela trouxe também muito isso nesses últimos anos, né? Esse olhar para promoção de saúde, né? Que é o olhar também que eu trouxe, que eu tô apaixonada, que a gente é muito treinado a tratar doenças e a trabalhar questões de doenças. Então, você pegava lá paciente diabética, paciente hipertensa, e agora, mesmo que você pegue uma pessoa saudável, você entender que se ela caminhar assim, ela vai ter doença daqui a alguns anos, né? Então, a gente corrigir já situações, né? Que nessa questão da promoção de saúde, que eu sempre falo, o fato de você não ter doença não quer dizer que você tenha uma boa saúde, Não. né? Uhum. E você trouxe isso também para o seu dia a dia, né? Na sua dieta e quando você clinica ali no atendimento, né? Exatamente. Eu já tive fases na minha vida que eu não praticava atividade física. Uhum. Né? Uma fase de doutorado, que eu tinha filho pequeno. Tem fases na vida da gente que as coisas são mais difíceis. Mas quanto antes a gente entender que para a gente conseguir equilibrar todos os pratinhos, a atividade física, a alimentação, o manejo do estresse, né, Uhum. são fundamentais. São Né? as três bases, As né? três. Para que o resto funcione muito bem, né? Exatamente. E hoje em dia, Cris, assim, eu percebo muito também, né, nesses 20 anos de atendimento, que as mulheres mudaram um pouquinho o seu perfil, né? Com a própria história da longevidade, Uhum. né? Esse um terço aí pós-menopausa, que também eu bato super na tecla que as mulheres querem qualidade de vida, é o que começa a diminuição da produção hormonal, né? Que hoje a gente entende que é um dos principais mecanismos de envelhecimento. O que você sentiu assim que tem de busca, né, dessas mulheres? Mudou assim, por exemplo, o tipo de dieta que elas buscam, o que elas querem, né? Elas querem ser mulheres mais jovens ou mais fortes, ou não, elas querem só estar inteiras para equilibrar os pratinhos. Você sente uma necessidade que mudou delas quando elas te procuram? Eu sinto, sim, uma necessidade de permanecer
mais jovem, né, não só no sentido estético, mas jovem no sentido de ter saúde para brincar com os filhos, né, para criar os filhos. Hoje a gente tem mulheres engravidando muito mais tarde, né, que é uma realidade nos Uhum, nossos uhum, consultórios. Eu até queria falar um pouquinho dessa questão, uhum, da importância da mulher, desde jovem, já começar a se preocupar, né, Karen? uhum. De como ela vai cuidar da qualidade Sim. desse corpo, né, desse óvulo, que cada vez essas mulheres deixam para mais tarde para engravidar. E aí, como elas têm filhos mais tarde, muitas vezes elas, né, vão ter uma vida com filhos pequenos, uma idade mais avançada, né, Uhum, uhum, 37, 38, 40 anos, que no passado, nessa idade, os filhos já estavam quase criados, que uhum. não é a Prole nossa realidade. constituída. Olha nós duas aqui, É, né? isso que eu ia falar, somos dois exemplos. Dois Dois exemplos. exemplos. E essas mulheres, elas estão buscando, elas estão vendo que elas não vão dar conta, né, se elas não Uhum, se cuidarem, se não houver uma melhoria aí da alimentação, alimentação que é anti-inflamatória, uhum, antioxidante, né, para melhorar essa uhum. qualidade de vida e a saúde do corpo. Exatamente, eu acho que elas, o que eu recebo também é muito isso, né? Eu quero estar inteira, né? Uhum, O cansaço, eu falo que é 95% das queixas, né? Das pacientes que entram no consultório, eu tô cansada. Então, eu uhum, quero estar inteira, mas inteira dentro do meu padrão, né? uhum. Não é uma super mulher, né? Não. Estar inteira dentro da mulher real, né? Poder ter vontade de conversar com meu parceiro no final do dia, de que se eu receber uma visita eu consigo me interessar pelo assunto, né? Não estou cansada, não quero só ficar deitada, enfim. E acho também que às vezes, acho que talvez um pouco mais comigo, né? Elas procuram às vezes a pílula mágica para isso, né? Então entra no consultório querendo o remédio mágico para acontecer isso e eu falo não tem o remédio mágico. O Não. remédio mágico vai ser esforço, né? E disciplina diária para tudo, né? E não só, como a gente falou lá, da atividade física, que a gente vai contra uma vontade, né? Como também o pensar para comer, né? Porque eu falo sempre isso: a melhor dieta, primeiro, aquela que você faz, né? Uhum, E aquela que você pensa, né? Porque se você deixa tudo para a última hora, então por isso que eu bato na tecla da disciplina, né? Se deixa para a última hora, você vai comer o que tá fácil. Você vai com comer o certeza. pacotinho, né? E isso aí que você está falando é uma verdade, assim, no consultório. A maior dificuldade hoje das mulheres, devido ao excesso de afazeres, de tarefas acumuladas, Uhum, é conseguir uma alimentação saudável, né? uhum, Porque para conseguir isso, você precisa se planejar, né? Eu falo para elas pelo menos um dia antes, uhum, né? Se você pensar um dia antes, o que você vai ter no almoço seguinte, já está ótimo, uhum. né? Porque se você pensar em cima da hora, não dá Não tempo. dá Aí tempo. você vai pedir mesmo, né, de Ou fora, rapidão. ou rapidão. Então, eu acho que o maior desafio hoje é esse planejamento para uma alimentação adequada. Sem Uhum, planejamento fica praticamente impossível, uhum. né? Essa organização aí. Essa organização, eu falo, a disciplina, então ela acaba batendo na tecla de tudo, né? Que o planejamento, como eu falei, não só da alimentação, mas também dessa questão da atividade física. Acho que esse é o grande segredo, né? E aí, partindo dessa base, claro que daí para a área, né, para puxando a sardinha para o meu lado, que é o lado mais fácil, É. a pílula mágica funciona. Falei, mas a pílula mágica não funciona se a gente não tiver o alicerce bem feito, né, Cris? Uhum. E hoje tem tanta coisa legal em nutrição nova, né? Então, como você falou, essa questão anti-inflamatória, que a gente pouco sabia, né, há um tempo atrás, a questão, nós, assim, né, fora da área da nutrição, a questão antioxidativa, né, Uhum. anti-envelhecimento. Então, hoje a gente tem alimentos, então a gente pode ter alimentos e suplementos que podem nos ajudar e que eles devem fazer parte. Você acha que toda mulher deve suplementar a partir de uma idade? Por exemplo, um antioxidante? A gente sabe que a alimentação pode não dar conta, né? Uhum, E doses terapêuticas podem ser necessárias, até uhum. porque com o envelhecimento, a nossa capacidade absortiva diminui e a nossa demanda por antioxidantes aumenta. Então, sim, né? O suplemento é muito interessante. Claro Uhum, que ele sozinho não faz milagre sem uma base alimentar adequada, uhum, mas ele pode e ele ajuda
Muitas funcionar. vezes. O exemplo que eu mais dou, assim, é o ômega 3. Isso que eu ia falar, veio na cabecinha o ômega para falar. Porque a nossa alimentação é pobre. Uhum. Pobre em ômega 3, e aí eu penso ser um top one, assim, dos suplementos. Dos suplementos. E de antioxidante também, Cris, você recomenda? Ou você consegue trazer isso da alimentação? A gente consegue trazer da alimentação, mas é muito engraçado, a gente consegue, consegue planejar, desde que a pessoa faça, né? Então, quando eu já percebo que aquilo vai ser uma dificuldade, pela rotina, porque tem gente que não gosta. Eu atendo mulheres, atendo pacientes que falam, não como fruta, não gosto, né? Não é a maioria, mas existe uma parcela, ou vegetais, né? Que é onde a gente tem a maior quantidade de antioxidantes, e aí a gente lança mão de um pouco mais de suplementos. Mas é possível, sim, pela alimentação. Você sabe que eu não tinha esse tempo na minha anamnese, na primeira consulta, né? E eu falo, se tem alguma restrição alimentar, tem algo que você não coma? Porque isso faz toda a diferença na interpretação dos exames e de como você conduz, né? Se aquela pessoa inflama mais ou não inflama, enfim. Então, hoje ela faz parte, né? Não só para uma anamnese ginecológica, para vocês verem o quanto que tudo está interligado, né? E aí, Cris, falando disso, da dieta, uma pergunta assim que me veio. Existe uma dieta, um tipo de dieta, né? Que nem a gente escuta muito falar aí do jejum intermitente, da dieta mediterrânea. É uma dieta que ela pode ser considerada como a melhor, que ela se adequa para a maioria das pessoas ou não? Realmente, cada caso é um caso. Eu acho que hoje uma dieta... Claro que cada caso é um caso, até porque as realidades pessoais são diferentes, até das preferências, do que é possível para cada um fazer. Mais uma alimentação que eu poderia chamar de low carb, né? Uma mediterrânea, com menos quantidade de carboidratos, porque o que a gente vê hoje, né? É uma alimentação, as pessoas tendo uma alimentação muito rica em carboidrato, né? Com só carboidrato, né? O velho pão com manteiga de manhã. E isso não vai levar a muita saúde, né? E fora, assim, a aquisição, né? Eu falo, na nossa infância, né? Imagina, o refrigerante era no final de semana, né? Era no domingo. E hoje, assim, tá na mesa da maioria das pessoas. O suco de caixinha, né? Coisas que... E outra, tanta informação, né? E ainda as pessoas batem na tecla. De insistir em comer esses venenos, né? Porque não só a curto prazo, mas a longo prazo, isso é horrível, horrível. E aí, aproveitando esse link, três alimentos que você acha que não pode faltar na dieta da mulher? Ovo. Ovo. Eu gosto muito da semente de abóbora. Muito, muito, né? Ela é bastante rica em magnésio, que é um outro suplemento. A ginecologia ama. Maravilhoso. E mais as frutas. Frutas. Magnésio é muito bom, a gente, né, para quem não sabe, para equilibrar o humor, para melhorar a qualidade de sono. E aí, tem vários tipos também de magnésio suplementados, né, que você pode melhorar questões musculares, né, Cris? Então, o magnésio, na verdade, ele é o segundo metal mais importante. O primeiro é o ferro, né? Em segundo lugar, vem o magnésio na importância. E eu doso, sabia? A grosso modo, claro que a interpretação, mais uma vez eu já falei sobre isso no podcast passado, dar o Google. A interpretação, ela não é de acordo com o valor de referência de qualquer exame que a gente peça, ele é sempre pautado na sua história, no seu perfil, consumo. Enfim. E mais, eu doso magnésio e eu tenho muitas pacientes com magnésio baixo. É muito interessante, assim, o quanto que a gente tem de consumo ruim na população, Até né? porque nossos alimentos, né, são pobres em magnésio. São pobres em magnésio, especialmente porque o nosso solo é pobre em magnésio. Né? Mas as sementinhas aí são interessantes, né? Semente de abóbora, de girassol. Dá para comprar em supermercado? Dá. Eu peço para as minhas pacientes fazerem um mix e usar na salada. Olha que diquinha boa. Que diquinha boa, adorei. E 3 suplementos que você acha que não podem faltar na vida da mulher. O ômega a gente já falou. Eu vou falar do magnésio de novo, porque eu acho que 80% das minhas pacientes tomam magnésio.
E mais um aí, vou puxar a sardinha, óleo de prímula. Óleo de prímula, que eu amo também, né? Eu acho que ele é fundamental para a mulher. Gente, É tudo de bom. fundamental para ajudar aí Tinha que na estar na água. TPM, pois é. Tinha que estar na água. Eu até recebi uma mensagem hoje de uma paciente que eu atendi há umas 3 semanas. E ela, de manhã, logo cedinho. Cris, você não acredita. Primeira vez que eu tenho tão pouca TPM na minha vida. Você acha que é alimentação? É, Eu falei, eu não tenho dúvida. E eu acho que e eu falo sempre isso, essas mudanças graduais, que nem quando a gente coloca, por exemplo, o óleo de prímula, ou quando você começa a instituir a dieta, elas são lentas. Às vezes eu falo, você percebe que aquilo está te ajudando quando você para. Né? Quando você para de tomar, quando você para de fazer, que você vai voltar a sentir o que você sentia de queixa, aí que você vai falar, caramba, estava funcionando, porque é gradual, né? Não é um milagre. Não, né? E não é um remédio, né? É um suplemento. Exatamente. Que vai demorar. Combinado com o estilo de vida saudável. Exatamente. E 3 alimentos, Cris, que pelo amor de Deus, não podem acontecer. Eu vou falar um, que eu odeio. Deixa eu ver. Açúcar. Eu já sei. Mas como? Como? De vez em quando? Sim, Claro, tento evitar, tento. Mas a gente percebe, assim, um vício mesmo, né? Uma adicção por açúcar. As pessoas com muita dificuldade de não comer. Eu já falei isso outras vezes. Uma estratégia que eu uso é pedir para a paciente ficar 15 dias sem, né? E elas conseguem. E 5 dias depois elas falam, não acredito que eu estou conseguindo. Porque muitas vezes diminuir não funciona. Eu tô falando isso, né, sem fundamento assim científico. Tem uma estratégia de, às vezes, você manter o paladar doce, mas que não é o melhor, claro, mas trocar, por exemplo, por um adoçante só no começo não é a melhor estratégia. O legal é já mudar o paladar. É mudar o paladar. Assim, as frutas continuam, as frutas secas continuam, mas o açúcar realmente retirar para depois conseguir lidar com ele, né, de uma forma saudável. Tem gente que não consegue não comer doce depois do almoço, né? O alimento te controlando. Sim. A gente que precisa controlar o que a gente coloca na nossa boca, né? E equilibrar, né? E às vezes vai numa festinha, vai comer, mas aí vou ficar ali depois de alguns dias sem consumir. Você não precisa se privar, eu acho, de nada, né? Não mesmo. E principalmente nas gestantes, meu Deus do céu. Eu fico desesperada. A gente sabe que a hiperglicemia materna, né? E muda todo a fisiologia. Já existe uma questão fisiológica gestacional, né? Que já é diferente por si só. E aí, e a Cris tem até uma formação bem legal, que ela traz essa coisa dessa parte integrativa para a obstetrícia, né? Ela tem estudado muito sobre isso e eu amo esse lado dela. Que é a programação metabólica, né? Já você entendendo que seu bebê lá dentro da barriga, com estudos científicos fundamentados, tá? A gente está falando, ele já responde ao que você consome, não só seu bebê, né? Mas as suas próximas gerações. Então, a colher que você coloca na boca tem responsabilidade para suas 3 a 5 próximas gerações. Exatamente, exatamente. Eu falo para todas as pacientes gestantes. Eu atendi uma ontem, foi a última paciente no fim da tarde. Eu falei para ela: tudo que você consome chega para o seu bebê direta ou indiretamente, né? É uma responsabilidade, mas também é um privilégio, né? Esse privilégio é só nosso. E você sabe que o momento que eu estava lembrando aqui, na minha primeira gestação, quando eu fui amamentar, né, que a gente, né, o meu pediatra da linha que não podia consumir o açúcar, o chocolate, falava na amamentação não vamos consumir. E aí tive vontade e comi. E vi que no mesmo dia, né, horas depois, o Júnior estava com cólica. Então você fala, caramba, se na amamentação o negócio funciona assim, imagina dentro da sua barriga. Exatamente. Né? O quanto que você não está vendo, né? Então, trazer essa responsabilidade. E quando a gente consegue bater um papo com elas, funciona muito bem, né? Elas se conscientizam. Essa responsabilidade. Sem a bronca, né? Porque eu acho que bronca é sacal, né? Não, sem eu falo, bronca. às vezes os pacientes vêm assim, doutora, eu ganhei peso, você vai me dar bronca? Eu falei, não vou. Talvez uma bronca, uma conscientização sutil. Exatamente. Né? Eu acho que bronca não cabe. Porque às vezes a pessoa nem está pensando sobre aquilo. E eu vejo os olhinhos delas brilharem quando eu falo. O que você come chega pro bebê, né? Olha que bonito você poder levar o melhor para ele. Né? E eu acho também muito interessante, falando disso dos 3 alimentos, né? O açúcar, as pessoas ainda trazem o mito da gordura, né? Então, quando você fala alimento ruim, elas vão lá e batem na tecla do colesterol, né? Que hoje em dia a gente
sabe que o colesterol tem o bom e o ruim, e o bom é importante para formar o hormônio, o bom é importante para sua sinapse neurológica. Então, a gente precisa consumir colesterol bom, né? Então, parar com o mito da gordura, mas entender que é uma gordura boa e entender a diferença de gordura boa e gordura ruim, né, Cris? Que as pessoas não Exatamente. A gordura, entendem. ela traz saciedade também, né? É fonte de energia, né? Uma É. boa fonte de energia. Uhum. E o açúcar hoje, eu acho que é, entre os dois, o principal vilão, né? Eu ia falar, você perguntou 3, eu ia falar o segundo, a gordura das frituras, tá? Especialmente as frituras de rua, Uhum. né? Essas frituras, elas carregam, né? Quando o alimento ele é frito e esse óleo atinge uma temperatura muito alta, uma parte dele se transforma, entre aspas, em gordura trans. Uhum. Foi ótimo você ter falado Ela isso. sim é uma gordura inflamatória e capaz de aumentar o colesterol. Então, a ideia da fritura é assim: se eu uso um bom óleo e eu frito, até que ok. O que eu não posso é reaproveitar esse óleo, porque ele já está transformado numa gordura ruim. Exatamente. Então, essa história de reaproveitar óleo, de colocar no potinho, não, nem pensar. infelizmente a gente tem que jogar fora. Ou usar air fryer. A air fryer é uma boa alternativa. Que bom. E um terceiro? E um terceiro? Caramba. Ai, como você é boazinha, você só lembrou de 2. Ai, olha que Nutri-Top. Não, por tem exemplo, um monte. excesso de farinha branca, Ai, né? farinha, Alimentos industrializados, Meu Deus, bolacha, pão. Pessoalmente falando, depois dos 42, como estufa. Que horror que foi isso, né? Foi muito difícil para mim, assim, eu tive que tirar radicalmente, eu perdi uns 5 quilos para mudar essa dieta, porque aí eu via que eu tinha bastante consumo, mas eu não inflamava tanto. E depois dos 42, o negócio ficou, eu falava, meu Deus, né? E trazendo também a sardinha para o meu lado, dessa história da inflamação e da distensão abdominal e do aumento, né, de cintura abdominal, a gente também entende que com esse aumento da cintura abdominal, você também, e piora da função intestinal, né? A gente tem vários caminhos metabólicos que os hormônios fazem no seu corpo, né? Então, quando você tem isso, essa disfunção intestinal, e hoje o intestino é tudo, né? É onde começam, onde terminam as coisas de doenças, você se cura através dele, daí acho que dá um outro podcast para a gente falar de intestino. A gente também faz rota de hormônio errado. Então, o hormônio ruim, né, que hoje o grande medo que a gente tem, né, de falar que reposição hormonal dá câncer, não dá. O que dá o câncer é o desvio para a rota ruim. Então, a gente fala que a reposição, ela acontece para a mulher que merece reposição, a mulher que se cuida, a mulher que faz esporte, que não está inflamada. Que não está inflamada, que tem atividade física. Então, essa mulher vai fazer uma rota hormonal correta e não fazer a rota hormonal ruim, que é a que pode te propiciar a ter doenças né? O próprio açúcar. Com a insulina, a gente descobriu que a insulina é muito também fonte de coisas ruins no seu corpo. Então, veja só como tudo atrelado, né? A alimentação, o excesso de insulina é inflamatório também, né? Então, tá que delícia. Tudo ligado. Tudo ligado. Gente, eu amei. Aí eu vou fazer, então, só fechando esse ciclo aqui, né, do podcast, assim, de mulheres inspiradoras. Meu Deus, que responsabilidade, hein? Vou pedir mais 3 coisas, então, no quadro Cá Entre Nós. O momento para você, agora você vai ter que puxar aí, pode demorar para responder. Tá. O momento mais desafiador como mulher e o momento mais desafiador no seu trabalho. 2 momentos aí. Fácil. O momento mais desafiador como mulher foi no meu primeiro pós-parto, né? Ai, puerpério. Puerpério, tudo desconhecido, ninguém tinha me contado nada, né? Do quanto é desafiador. E mesmo que contasse, né? A gente não ia ter não tem a noção. Parâmetro, não ia. Ontem eu recebi uma paciente que ela falou, doutora, eu sabia, mas assim, não passa nem perto do que eu sabia. Todas as gestantes que eu atendo, que vão até o final comigo, e depois eu continuo, falam, né? Cris, é muito mais do que você falou. É muito mais do que eu imaginei. Mas eu acho que quando a gente sabe, né, a gente se prepara um pouco melhor. Eu acho que por isso, para mim, foi tão desafiador.
eu não sabia o que ia acontecer, Uhum. sabe? Eu nem digo que foi a amamentação, né? A amamentação é desafiadora, mas eu como nutricionista, eu tinha estudado, sabia, né? Pelo menos as técnicas corretas, enfim, não foi a pior coisa. Mas tudo que vinha, né, do puerpério em si, Uhum, é uhum. difícil até falar, né? É difícil até Os falar. nossos sentimentos. Eu sou uma mulher que eu gosto de sair, eu gosto da vida social, e de Não repente dá. eu adoro viajar, e você se vê ali com uma criança, né? vinte e É, quatro horas. tendo que cuidar, é sua. É, E eu não pensei isso antes. é. Foi ali. Então, foi o momento mais difícil. E o segundo momento mais difícil foi a minha transição de carreira, né? Que eu dei aula minha vida, né? Praticamente toda. E aí eu comecei a atender A clínica. só na clínica. Mas foi um momento difícil, desafiador, mas que está me trazendo Não, frutos se, lindos. Estou não, muito e feliz. foi um excelente momento para essa troca, porque, como eu falei, a nutrição tá com tudo, né? É, Hoje, sem ela, você não consegue nada, nada relacionado à saúde. Não tem como uma paciente que eu atenda não passar avaliação nutricional. Não tem como, é. né? E desses dois momentos, né? Se você pudesse trazer um segredo para ajudar as mulheres que passam por isso ou que vão passar por isso, né? Qual foi o segredo que te fez driblar isso né, e sedimentar aí da melhor maneira possível esses dois momentos da sua vida como mulher, né, que foram marcantes? Olha, eu não sei se tem segredo, mas eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem uma capacidade de persistir, É, né? De falar, tá difícil, mas eu consigo. é. Eu não sei se De não segredo. desistir, né? De Exatamente, de não não desistir. entregar, né? Entregar os Não. pontos e de Não, de falar, não, não, vamos até não. o A fim. gente é mulher, a gente nunca É, entrega os pontos. é. Então, eu acho que essa persistência, né? Uhum. Como na dieta, Como na né? Como na dieta. alimentação, como sendo mãe, vamos persistir, educando os filhos, É, né? Educar é o quê? É persistir, é, falar todo dia a mesma coisa. é. E é o E, segredo aí é, para a gente conquistar alguma coisa, porque desistir não dá. não dá. Ai, Cris, é muito maravilhosa. Eu adorei estar aqui, muito obrigada. Ai, obrigada por ter vindo, viu? Adorei. E a gente vai fazer mais. Vamos fazer mais falando aí de intestino. Ih, tem tanta coisa para falar. Muita, Vamos falar de muita. açúcar, vamos falar de intestino, falar bastante coisa para vocês. Muito obrigada.